Olá meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso do IUPM. É um prazer poder recebê-los aqui mais uma vez e continuando nossa abordagem sobre o processo realizar a análise quantitativa dos riscos, eu quero justamente agora abordar com vocês uma ferramenta técnica conhecida como análise da árvore de decisão, ok? Que é um instrumento que permite a gente tomar decisões baseado em exposição de risco, de eventos que nós estamos sujeitos dentro do nosso projeto. Então vamos ver um exemplo aqui aplicável à questão de árvore de decisão. Pode ser que eu tenha que, dentro de um projeto de mineração, tomar uma decisão entre construir uma fábrica, para aumentar a minha produção, ou então aumentar o meu escoamento, seja por exemplo por meio de um mineroduto. E ambas as decisões elas envolvem oportunidades, elas envolvem riscos. E aí eu preciso avaliar esses possíveis cenários. Pode às vezes acontecer que ao construir uma fábrica, se um concorrente meu sair da minha frente, o mercado não comporta duas fábricas produzindo simultaneamente. E aí eu fiz toda uma análise do ambiente e descobri o seguinte, que existe 80% de chance de eu sair na frente do meu concorrente e gerar um resultado de 45 milhões, ok? Por outro lado, existe também uma probabilidade de 20% do meu concorrente sair na minha frente, e aí isso representa para mim uma perda potencial de 20 milhões, ok? Já em relação a aumentar o escoamento, eu fiz ali toda a análise e descobri que, por exemplo, que eu tenho 70% de chance de gerar um resultado de 60 milhões, que é muito interessante aqui no caso, Mas, existe também um possível cenário aí de perda de 30%, de gerar aí um déficit de 10 milhões no meu projeto. Então esse cenário está aqui apresentado por meio de uma árvore de decisão. Nós podemos utilizar agora do valor esperado para poder avaliar qual que a decisão pode ser melhor, qual que pode trazer um resultado melhor para o nosso projeto, ok? Então, calculando o valor esperado da primeira iniciativa de construir uma fábrica, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar a probabilidade pelo impacto de um evento mais a probabilidade e o impacto do outro evento. Ok? Então nós temos o seguinte, que nós temos 80% de chance de gerar um resultado de 45 mil e somar isso a 20% de chance de gerar uma perda de 20 mil. Fazendo aqui a mudança do sinal, já que nós temos aí o 20 negativo, então mais vezes menos, se você lembra da regra matemática, é igual a menos. Portanto, 80% de 45 equivale a 36 e 20% de 20 equivale a 4, dando aí um valor esperado de 32 milhões, caso eu escolha a alternativa de construir uma fábrica, tudo bem? Já em relação a aumentar o escoamento, nós temos aí, portanto, 70% de chance de gerar resultado de 60, mais 30% de chance de gerar prejuízo de 10 mil, ok? Então, o valor esperado aqui equivale a 42, que equivale a 70% de 60, mais 30% do prejuízo de menos 10, que aí vai ficar no caso negativo, então 42 menos 3, que equivale a um valor esperado de 39 milhões. Pela técnica, o que ela possibilita para nós, para tomar decisão, é avaliar entre essas alternativas qual que apresenta maior valor esperado para o meu projeto, ok? E aí se a gente pegar os dois, a gente vai descobrir justamente que aumentar o escoamento talvez seja a decisão a ser tomada porque o valor esperado dela é de 39 milhões. Então a árvore de decisão pode ser utilizada dessa maneira, dessa fórmula, para poder auxiliar a avaliar cenários em ambientes de riscos, ok? Uma outra ferramenta técnica também citada dentro do processo são diagramas de influência, que são gráficos auxiliares para a tomada de decisão sob incerteza. Um diagrama de influência representa um projeto ou situação no âmbito do projeto como um conjunto de entidades, resultados e influências, juntamente com as relações e efeitos entre eles. Eu trouxe aqui um exemplo para nós, que é o seguinte, em determinado projeto, vamos ver como a construção de uma nova planta industrial em região ainda não fortemente industrializada, poderíamos ter as seguintes partes interessadas. Nós podemos ter aí o GP, Conselho de Administração, acionistas, governo estadual, governo federal,
governos municipais, órgãos ambientais, populações ribeirinhas, populações indígenas, organizações não governamentais, empreiteiras, fornecedores locais, imprensa, clientes potenciais, empregados próprios. Vejam bem, todas essas pessoas podem estar relacionadas em um projeto de construção em uma nova planta industrial em região ainda não fortemente industrializada. E aí, como que se dá a influência de umas entre outras essas pessoas? Isso pode ser representado eventualmente por meio de um diagrama, e aqui eu peguei, no caso, um diagrama do meu amigo Rodolfo Stoner, que tem um blog chamado BlockTech, ok? Representando possíveis relações, quem influencia quem dentro desse projeto. Repara, né, no nosso gráfico que é o seguinte, que o maior influenciador, né, nesse grupo são justamente os órgãos ambientais, onde nós temos muitas setas saindo dos órgãos ambientais. E no caso, quem influencia junto aos órgãos ambientais são mais as populações indígenas, aqui no caso, né? Já o gerente de projetos, né, olha, coitado dele, né, é a pessoa mais influenciada de todas, né? Ele está no meio ali tentando fazer a integração de todo mundo, garantir com que o projeto aconteça aqui no caso, né? Então, na análise desse exemplo hipotético, né, pode-se perceber que o principal influenciador, confirmando o que eu acabei de dizer para vocês, pela quantidade de setas que partem deles, são os órgãos ambientais, e o principal influenciado é, portanto, o nosso gerente de projetos. Então, o diagrama de influência ele serve justamente para a gente poder entender essas relações entre quem influencia quem, né, de forma a facilitar a identificação de possíveis riscos, de trabalhar esses riscos dentro do nosso projeto. O resultado do processo, então, realizar análise quantitativa dos riscos envolve atualizações dos documentos do projeto, onde eu vou ter informações, por exemplo, sobre a avaliação da exposição geral ao risco do projeto, uma análise também probabilística detalhada do projeto, uma lista priorizada dos riscos individuais do projeto e tendências nos resultados da análise quantitativa e, por fim, respostas recomendadas aos riscos para a gente poder lidar com esses ambientes de maneira mais global, esses riscos que nós estamos expostos que podem afetar os objetivos do nosso projeto, né? Bom, em relação ao resultado da análise quantitativa, ele permite, por exemplo, que o registro de riscos seja completado, a gente vai ter informações mais completas sobre o registro de riscos, nós vamos aí fazer uma análise probabilística do projeto, quais são as chances do projeto terminar dentro do prazo, gastando X, ok? Ele vai também entregar para mim uma probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo, apenas enfatizando essa informação que eu acabei de passar para vocês, né, de a gente ter uma certeza maior em relação ao cumprimento de objetivos de prazo e custo. E vai possibilitar também uma lista priorizada de riscos quantificados, né? Quando você, por exemplo, faz uma análise de sensibilidade, você vai saber quais os riscos que geram mais impacto ou no projeto ou no negócio e, portanto, você consegue também priorizá-los. Tendências nos resultados também podem aparecer aí como um resultado do processo de quantificar os riscos do projeto. Então, este é o nosso processo de quantificação de riscos, né? Não é um trabalho fácil de fazer na prática e, basicamente, o que você precisa estar atento, você que está estudando para a certificação PMP ou para a certificação CAPM, é justamente, né, que o processo ele vai lidar com os riscos globais do projeto, utilizando aquelas ferramentas dentro dos níveis de informação que eu passei para vocês. Esse é o nosso processo, então vamos continuar aí nossos estudos aí em outros processos de gerenciamento de riscos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!